verso 1. É isso mesmo, João 7,53. Só que nós não vamos para casa agora não, vamos entender isso aí, tá? Vou pregar nisso hoje. Depois, vamos ler todos juntos 7,53, depois vai colocar capítulo 8, versículo 1. Olha aqui para mim, irmãos, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Olha aqui para mim. As crianças estão subindo lá para o trabalho delas lá em cima. A Bíblia, originalmente, não tinha capítulos e versículos. Eram os textos juntos. Aproximadamente no ano 1200 para cá, que ela foi separada em capítulos e versículos para ficar mais fácil encontrar. Então nós vamos ler o 7,53, na sequência é o 8 e 1. Então é o mesmo texto. Vamos entender isso. Vamos ler todos juntos o verso 53, vamos lá no 3. 1, 2, 3. De novo no 3, o 7,53 ainda. 1, 2, 3. Aí na sequência, capítulo 8 e verso 1. Bora lá. Verso 2 também. Somente até aí. O capítulo 7 do Evangelho de João está falando da festa dos tabernáculos, da festa dos judeus. E Jesus, como bom judeu, foi participar dessa festa. É nesta festa, em João capítulo 7, que Jesus chega mais tarde na festa. Depois você pode ler João capítulo 7. Deixa eu só te sintonizar que festa que é. Jesus chega no meio da festa. Antes de Jesus chegar, o pessoal está preocupado. Cadê ele? Será que ele não veio? Será que ele não veio? Cadê ele? Ele não veio para Jerusalém participar da festa? Né? Antes dele ir para a festa, logo no capítulo 7, no início, os irmãos carnais de Jesus, porque Jesus tinha 5 irmãos carnais, né? Irmão carnais porque era filho de Maria e de José, seu pai adotivo. A Bíblia fala sobre os 5 irmãos dele e fala sobre as suas irmãs, não dá um nome, mas Jesus tinha pelo menos 2 irmãs, porque diz irmãs no plural. E Jesus então, os seus irmãos falam com ele: por que você não vai para a festa, manifestar lá o seu poderio, os milagres, que o que realiza tem que ser no meio do povo, porque nem os irmãos carnais de Jesus no início acreditavam nele. Mas no meio da festa Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus torna-se o centro da festa, porque aonde Jesus está, Jesus não é coadjuvante, Jesus tem que ser protagonista. Eu fico pensando, eu fico triste, como que tem muita gente consegue, diz que é cristão, porque eu dizer que é cristão que serve Cristo e consegue deixar Jesus de lado. Não, meu irmão, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, o protagonista da nossa vida. Aleluia. E a Bíblia diz, no último dia da festa, Jesus colocou em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Porque se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. É nesta festa, isso aí já é outra mensagem, estou só te conectando na festa. É nesta festa que diz a Bíblia que eles mandaram, os líderes religiosos mandaram alguém, 2 soldados, para prenderem Jesus. Olha só João 7,45. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxesse? Responderam os servidores, os soldados, que eles mandaram, os líderes religiosos, sacerdotes, principais, fariseus, mandou 2 soldados: vai prender Jesus, traz esse Jesus preso, ele está lá na festa. Aí eles falaram, está aí a partir do verso 46, não conseguimos prender ele, porque nunca homem algum falou assim como este. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Quando termina a festa, irmão, o que aconteceu? João 7,53. O que acontece no final de festa? Cada um vai para a sua casa. E por que eu estou trazendo esse texto aqui nesta noite? Porque nós estamos numa semana que nós finalizamos uma grande festa. Como foi bom. Estivemos aqui sábado. Que mensagem poderosa. 2 pregações no sábado, domingo pela manhã 2, domingo à noite 2.
Segunda noite, 2. Terça-feira, mais 2 pregações. Foi 4 dias e 10 ministrações de mensagem. Fora as ministrações de oferta, fora os louvores. Quem teve os 4 dias, os 5 momentos, levante a mão. Eu não tive, né, nos 5. Quem teve nos 5 momentos, levante a mão. Olha só, muita gente. Teve os 4, né? Só domingo cedo que você não veio. Domingo à noite. Isto. Então, 15 mensagens poderosas. Aí fica a pergunta: o que fazer depois da festa? Como se comportar depois da festa? Acabou o congresso, é esperar o próximo congresso agora, esperar o próximo seminário, o próximo ajuntamento. Você já pensou sobre isso? O que fazer depois da festa? Esse é o tema da minha mensagem nesta noite. O que fazer? Fazer como todo mundo ou fazer como Jesus? Porque como que todo mundo faz? Diz o texto aí, cada um foi para a sua, depois da festa cada um foi para a sua. Esse é o normal. Esse é o básico. Depois da festa, cada um vai para a sua casa. E aí agora eu vou começar a pregar tipologicamente. É claro que cada um vai para a sua casa, tá? Mas o que o texto está nos ensinando aqui? Porque no capítulo 8, versículo 1, Jesus é o único que não foi para casa. Jesus foi para casa, Jesus foi para onde? Jesus foi para onde? Está vendo que Jesus é diferenciado? E nós temos que aprender com Jesus. O que isso quer dizer para nós? Não é literalmente acabar o culto aqui, igual terça-feira, nós ir para o monte. Não, isso tem uma lição para nós. Por que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? O que Jesus vai fazer para o monte? Logo, o texto nos ensina intrinsecamente que Jesus vai para o monte o quê? Para orar. Porque a nossa tendência é acabar a festa, glória a Deus, aleluia, fui renovado, batizado com o Espírito Santo, que mensagem, que coisa boa. A nossa tendência, sabe qual é? Olha aqui para mim, a nossa tendência é relaxar, é descansar. Tem certeza que muitos não veio no culto hoje, porque não pôde mesmo, não conseguiu, gostaria de ter vindo, mas há de conver comigo, muitos não veio, simplesmente, estava lá terça, já fui 4 dias direto. Tem gente que poderia, os irmãos concordam comigo que tem gente que poderia ter vindo hoje, não veio simplesmente porque está com aquela síndrome, vou descansar, fui sábado, domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça, vou descansar, vou deixar aí agora só domingo à noite. E tem alguns que se vai vir domingo à noite, já está bom, porque tem uns que depois da festa, se pega, eu acho que é quase férias, fica quase 30 dias sem vir no culto. Verdade ou não? Verdade ou não? Sim ou não, Tarcísio, evangelista Tarcísio? É capaz, né? Irmãos, depois da pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos uma classe de crentes chamada domingueiro. Depois da pandemia surgiu uma nova classe de crentes, sabe qual é? Mensalmente, mensaleiro. Crentes mensaleiros, veio uma vez por mês no culto. Pastor, você está religioso. Meu irmão, tudo bem, eu não estou atrelando isso à salvação. Porque salvação é particular, cada um com Deus é particular, é cada um com Deus, é por misericórdia e por graça. Mas, que é mais difícil permanecer fiel, vir no culto uma vez no mês do que regularmente, é difícil. Porque o culto é o alimento para a alma. Aqui a tua fé é fortalecida, sim ou não? Aqui você é fortalecida a tua fé, você reanima novamente, você consegue ter força para dizer não para a tentação, para o pecado. É aqui que você quebra o teu eu, o teu orgulho, a tua soberba, a tua ganância, e você aproxima mais de Deus e diz: eu preciso da misericórdia de Jesus, eu preciso de orar mais, de buscar mais. É aqui. Então o tema da minha mensagem nesta noite, meus irmãos, é o seguinte, eu até escrevi aqui, contramão do normal. O crente, nós aprendemos com Jesus e de acordo com a Bíblia, nós temos que estar na contramão do mundo. Não estou falando do mundo biológico, geólogo, não do mundo natureza, não. Do mundo que jaz o maligno, do mundo que vive na prática do pecado, do mundo que normaliza ou banaliza as práticas pecaminosas. Estou falando do mundo ideológico, que transforma verdades absolutas em verdades relativas, e verdades relativas em verdades absolutas. Eu estou falando do mundo que você vê que nós estamos
estamos vivendo cada dia uma coisa diferente, que faz do amargo doce, do doce amargo, do certo errado, do errado certo. Nós não somos medidos por esse padrão mudando. A nossa medida é a palavra de Deus, e nós andamos e precisamos de andar em conformidade com o nosso manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. E eu até ouço dizer: tu não tem que andar conforme o pastor diz, o líder disse, conforme eu estou dizendo. Pode até ser, se eu estiver falando de acordo com a palavra de Deus, porque aqui está o manual de regra e fé que Deus deixou para o ser humano na terra. Então leia a palavra, estude a palavra, conheça a palavra, aprenda da palavra da forma correta e ande de acordo com a palavra. É dessa forma que nós devemos andar. E a palavra de Deus, as orientações bíblicas, é totalmente contrário ao modelo que o mundo tem pregado nos dias atuais. Então, o que fazer na contramão de todos? O que fazer depois da festa? Como agir depois do congresso? O que fazer? Vamos aprender aqui como Jesus, todo mundo foi para casa. Jesus, porém, não foi para casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então anote aí: depois de uma festa, depois de um congresso, depois de uma grande vitória, depois de um grande milagre, depois de um grande avivamento, depois de um grande mover de Deus, depois de um grande livramento, depois de uma resposta de oração que Deus te concede, depois de algo grandioso que você vem orado, e Deus abre a porta, e Deus direciona, e Deus cura, e Deus faz milagre. O que fazer depois da vitória? O que fazer depois do milagre? Sabe o que fazer? Intensifique ainda mais as orações, aumente ainda mais a vigilância, porque biblicamente, depois de uma grande vitória, depois de uma festa, depois de um milagre, sempre haverá uma dificuldade na frente, uma artimanha maligna. Isso é bíblico. Observe, deixa eu só citar alguns aqui, vou falar alguns pontuais. Depois do grande milagre no êxodo, da libertação do Egito, travessia do Mar Vermelho, veio o deserto. Deus tinha acabado de abrir o mar, fechar o mar, o povo passou a seco, o exército de Faraó morreu afogado no Mar Vermelho. O que vem depois? Veio a murmuração. Depois de fazer cair fogo do céu, depois de fogo cair no monte do ministério do profeta Elias, veio a ameaça de Jezabel contra o profeta. E o que o profeta faz? Foge e pede a morte. Depois da multiplicação dos pães, Jesus enfrenta perseguição, enfrenta incredulidade, e os discípulos ainda enfrentam uma tempestade. Foi pregado aqui em segunda-feira pelo pastor Presley, do avivamento em Éfeso. Depois do avivamento em Éfeso, surgiram oposições, confusões espirituais, como os ouvimos aqui na segunda-feira. Então sempre, depois de uma grande vitória, de uma grande festa, de um grande milagre, de um grande livramento, sempre haverá, sempre pode surgir uma dificuldade. Então o que eu faço? Intensifique a oração. Eu quero te motivar nesta noite, para depois desse período de festa que nós tivemos e terminou terça-feira, não espere a próxima festa, não espere o próximo congresso. Faz o seguinte, faça o propósito, você e Deus, você sozinho, no secreto, na tua casa, com a porta fechada, aonde no teu trabalho, aonde for melhor para você. Ore um pouco mais, busque um pouco mais, nem que seja 5 minutos a mais. Não passe, meu irmão, 24 horas por dia sem clamar ao Senhor, sem orar, sem pegar a Bíblia, sem meditar na palavra de Deus, sem pedir orientação divina através da palavra de Deus. Não passe um dia sem orar. Pastor, eu já oro todo dia. Ore 10 minutos a mais, ore 5 minutos a mais, coloque a vigilância um pouquinho a mais, porque Satanás vai tentar te derrubar, te fracassar, alguma luta contra a tua vida. Então vamos agir na antecipação, vamos buscar mais ao Senhor antes que a dificuldade chega. Quem crê e recebe essa palavra pode dar um glória a Deus nesta noite. Aleluia. E aí, queridos, se nós continuarmos lendo o capítulo 8 do Evangelho de João, nós vamos entender por que que Jesus, por que que ele foi para a oração. Por que que ele foi orar? Simples. O que nós vemos aqui em João, capítulo de número 8.
Por que Jesus vai orar em vez de ir para casa? Em João, capítulo de número 8. Ele vai para a oração. Quando ele desce no outro dia, ele volta para o templo para ensinar a palavra de Deus. O que ele depara no templo no outro dia cedo? Uma grande armadilha contra ele. Armadilha. Então, em primeiro lugar, intensifica a oração. Sabe por quê? Porque depois de um grande milagre, de uma grande festa, ou de um grande ensinamento, o inimigo pode usar, o inimigo ou seus agentes, ou até mesmo o homem, que tem coisa, nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. O homem tem o poder de ir do pó à glória. O diabo aproveita de tudo e de qualquer situação, mas tem coisa que é ruindade humana. Todos os seres humanos nascemos pecadores, nascemos intrínsecos na nossa vida, na nossa natureza terrena, a decadência de Adão, o homem caído, o velho Adão. Quando você vê, desculpa mencionar, eu não gosto de dar má notícia, mas todo mundo sabe, quando você vê um pai de família, que por vingança, pega uma arma e tem coragem de assassinar seus 2 filhos, como aconteceu semana passada, e depois se matar, nem se acha, ele ficou endemoniado. Nem sempre, ruindade humana. Porque o homem é ruim de natureza. Cuidado com a tua carne. Cuidado com o teu orgulho, cuidado com a tua soberba, que ele pode ir longe demais, onde tu menos imagina. Nós temos que fazer como Paulo disse, mortificar a cada dia os desejos da nossa carne, vencer cada dia os pecados do espírito, os pecados abstratos, que não se vê, que não se materializa, porque o pecado da fornicação, da prostituição, do adultério, da imoralidade sexual, ele é materializado. Agora o pecado da soberba, do orgulho, da ganância, esse pecado da vanglória, que é o ego humano, ele não se vê, mas mata mais do que qualquer outro pecado. Vença você mesmo. O teu maior inimigo não é o diabo, o teu maior inimigo não é as ideologias políticas, o teu maior inimigo não é aquele fulano ciclano que te persegue. O teu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo é eu mesmo, é a minha carne. Por isso nós precisamos de, depois de uma grande vitória, orarmos mais, intensificarmos mais a oração. É porque na oração que a nossa carne é abatida e o espírito é fortalecido. Quem recebe essa palavra nesta noite, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Todos foram para casa, mas Jesus foi para o monte orar. Por quê? Porque no outro dia, e quando Jesus está ensinando, você sabe o que aconteceu lá? Chegaram com uma armadilha, uma arapuca, que disse, né? Uma arapuca para Jesus. Chegou com uma mulher, a mulher era apenas uma vítima, é pecadora sim, mas eles usam a mulher para tentar pegar Jesus. Está aí no texto. Verso 4. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. É engraçado que eles levou só a mulher, né? Não se adultera sozinho, não levou o homem, né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Aí o verso 6. Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Era uma armadilha. Era uma armadilha. Cuidado, depois de uma grande vitória, alguém vai querer que você se contrapõe nas suas palavras. Alguém vai querer te pegar em alguma palavra. Alguém vai querer te pegar, mas não é você que estava lá no fogo. Não era você que estava lá levantando a mão e glorificando. E agora ele está todo estressadinha. E agora ele está todo estressadinho. Mas se tu matar a sua carne intensificando na oração, você vai ter discernimento de Deus. Jesus não abriu a boca. Eles perguntou para Jesus, qual que foi a resposta de Jesus? Silêncio. Silêncio. Precisamos de matar o nosso ego, o nosso orgulho na oração, a nossa soberba, para que tenhamos o domínio próprio, o controle próprio, para saber na hora que você acha que você tem que falar, que você tem que xingar, que você tem que esbravejar, e pai, porque comigo tá, tomou, levou, pegou, caçou, eu não fico. É a hora que o Espírito Santo vai dizer, é arapuca, é armadilha, fique calado, cale. Tem hora que tu vai evangelizar com a boca fechada,
Tem hora que tu vai vencer com a boca fechada. É porque na hora que alguém achar que você vai xingar, que você vai esbravejar, que o velho homem vai ressuscitar você, o Espírito Santo vai dizer: não fale nada. O silêncio é vitória. O silêncio é vitória. Nós precisamos aprender a vencer no silêncio. No silêncio. Jesus não respondeu nada diante daquela armadilha. E como eles insistiam, meu irmão, tudo na Bíblia fala. O silêncio de Jesus é pedagógico. O silêncio de Jesus é pedagógico. O nosso comportamento é pedagógico. As nossas roupas falam, tudo fala. Tudo fala na nossa vida. Talvez comunique aquilo que não queremos comunicar, mas está comunicando. Talvez algum acerto, algum erro, alguma falha nossa. Tudo falha, tudo fala. O que Jesus disse? Olha só. A Bíblia está dizendo, versículo de número 7. E como? Versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia na terra? Não sei. Mas Jesus está dizendo alguma coisa, escrevendo com o dedo da terra. O silêncio de Jesus está falando. E como eles insistiam, perguntando. Aí olha só a postura de Jesus. Diante da tentativa de acusar, de pegar Jesus alguma palavra, ele se inclina e escreve na testa. O que está falando a postura de Jesus? Humildade. Vocês não vão pegar, é hora do meu silêncio. Mas aí na hora de defender a mulher, defender a que está sendo acusada, aí ele se levanta, ele se endireitou. Aí ele tira uma frase: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Eu não quero entrar no mérito aqui da mulher, eu estou aqui destacando a postura de Jesus. E essa postura de Jesus, de se livrar entre meio às armadilhas, é porque quando terminou a festa, o ensinamento foi top de Jesus. Ficou todo mundo boca aberto com a pregação de Jesus. Os soldados que foram prender Jesus falaram: meu Deus, não conseguimos. Nunca vimos nenhum homem falar dessa forma. Só que isso não pegou Jesus. Jesus saiu da festa, não foi para casa, foi para a oração. No outro dia voltou para ensinar no templo. E aí ele estava preparado para enfrentar a armadilha que estava armando contra ele. E ele venceu no silêncio. E quando ela abriu a boca, cumpriu o que Paulo disse, vem escrever mais tarde, dizendo: não saia nenhuma palavra da vossa boca, a não ser que promova edificação. A palavra de Jesus trouxe edificação. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram de um em um, ficou Jesus e a mulher. E Jesus perguntou: cadê seus acusadores? Ele diz: não ficou ninguém, Jesus, todos foram embora. Aí Jesus falou: vai-te e não peques mais. Jesus libertou aquela mulher da pedra, dos acusadores e do pecado. Aleluia. Porque depois da festa, Jesus intensificou na oração. O que fazer depois da festa? O que fazer depois do milagre? O que fazer depois da vitória? Intensifique na oração. Receba discernimento para saber onde calar e onde abrir a boca, que Deus vai te dar vitórias maiores. Quem crê recebe essa palavra, dá um brado de glória a Deus. E eu quero encerrar dizendo: primeiro eu estou dando um exemplo aqui de Jesus. Intensifique a oração. Intensifique na oração. O que mais? Não relaxe na vigilância. Não negocie sua consagração. Não podemos baixar a guarda depois da vitória. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, a partir do versículo 13, imagine que milagre, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine que pão gostoso e que peixe gostoso talvez aquela multidão comeu. Vocês acham que Jesus multiplica pão ruim? Vamos falar a verdade, que os irmãos vão dizer comigo:
É só eu que acho, parece que o pão da ceia é mais gostoso, sim ou não, do que o que eu como em casa? Hã? É ou não? Tem um mistério nesse pão, que a gente ora ele, parece que ele fica mais gostoso. Teve um dia que o irmão mandou a mensagem assim: esse pão da ceia que vem aí, é de uma padaria de um irmão que nem congrega com a gente, mas que ele já falou há algum tempo, dizendo, que já congregou algum tempo atrás, hoje tem uma denominação, falou: pastor, eu já fui muito abençoado pela igreja de vocês, não estou aí mais. Olha só, como que você fala não, pastor? O presbítero Carlinhos falou assim, ó: deixa eu ofertar todo mês o pão da ceia para vocês. Não quero receber nada, eu quero abençoar todo mês. E o mês que tem 2 ceias, como vocês têm da unidade, é o que precisar para a ceia. É só me falar um dia antes e vir cá buscar quentinho, que eu quero. Aí tem um dia, pouco tempo agora, um irmão aqui me mandou uma mensagem: pastor, de onde é aquele pão da ceia? Que pão gostoso é aquele? Aí eu falei: ô meu irmão, onde vocês compram? Eu falei: irmão, nós não compramos. É um irmão que até de outro ministério que pediu para ofertar o pão para nós e tal, e beleza. Aí só falei assim, ele: não, mas eu tenho que ir nessa padaria que esse pão é gostoso. Só pensei assim: o segredo, meu irmão, é a oração aqui, é porque se transforma da ceia. Sim. Eu lembrei disso aqui agora porque eu estou falando. Imagine que pão gostoso. Que pão gostoso que talvez foi aquele da multiplicação de Jesus. Ele multiplicou pães e... Imagina. Aí depois de uma festa dessa, todo mundo comeu pão, todo mundo comeu peixe, sobrou 12 cestos cheios. O que Jesus fala? Jesus olha para os seus 12 apóstolos e disse: entra no barco. Jesus dá ordem, irmão: entra no barco e atravessa para o outro lado. E você, Jesus, vai fazer o quê? Eu vou despedir a multidão. Jesus manda os discípulos atravessar. Jesus despede a multidão. E Jesus vai para onde? Para o monte orar. Depois de um grande milagre, intensifica as orações. Sabe por que tem milagre e nós não recebeu ainda? Sabe por que tem resposta de papelzinho que você pôs aqui que o milagre não chegou ainda? Porque ainda tu não recebeu, ainda nós não recebemos essa maturidade, que depois da resposta da oração, não é para relaxar, é para intensificar. Eu não posso dizer a falta ética na minha vida com detalhes, mas tem gente que já recebeu milagres, vitórias que eu sei aqui neste culto, e que hoje nem na igreja não está mais. Não estava preparado para o milagre. Mas é milagre, irmão, mas é milagre que homem não faz. Tem outros que recebeu, que foi caindo, que eu acho que nunca mais voltou num culto de quinta-feira. E foi indo, acho que nem sei que igreja que está hoje. Mas é milagre. Se você está duvidando, me pergunte depois particularmente, que eu te conto particular. Aí eu conto o caso e dou até o nome do santo, de uns 3 aí para você. Particular eu posso falar? Sim ou não? Porque não está preparado para o milagre. Porque depois do milagre não é para relaxar. Depois do milagre é para intensificar a oração. Jesus, depois do milagre da multiplicação, ele foi orar. O que aconteceu com os apóstolos? Pegaram o barquinho e foi atravessar o mar da Galileia. O que aconteceu? No meio do mar veio uma grande tempestade. É isso que Deus está nos comunicando nesta noite. Intensifique a oração, vigie, porque depois de uma grande vitória, depois de um grande milagre, depois de uma grande bênção, pode, não estou dizendo que vai acontecer, pode levantar uma grande tempestade. E a tempestade que se levantou com eles, meus irmãos, está em Mateus capítulo 14. Eles não foram desobedientes a Jesus e não foi por conta própria, porque sempre nós temos em mente, quando falamos, está passando por uma tempestade, nós sempre lembramos de quem? De Jonas, que desobedeceu a Deus, enfrentou a tempestade e foi parar no ventre do peixe. Aí é até assimilável quando acontece isso.
Agora escute, agora quando a tempestade vem, porque tu obedeceu, aí dá um nó na cabeça, sim ou não? Quando a dificuldade, a prova vem, porque tu está debaixo de obediência. De qualquer forma, vale a pena ser fiel e ser obediente, porque se a prova vier e tu tiver como Jonas, aí tu vai ficar se culpando. Agora, se a prova vier e tu estiver debaixo da obediência, tu vai ficar tranquilo. Senhor, eu não sei por que tu está mandando essa tempestade, mas uma coisa eu sei, eu fui obediente. Desobediente, meu irmão, sempre dá mal para ele. Quem está no pecado, na desobediência, se furar o pneu do carro, que pode acontecer qualquer um, aí ele já vê, ai meu Deus, meu também, né? Qualquer coisa que acontece, é assim ou não? A consciência dele já dói. O importante é ser obediente e ser fiel, procurar ser mais fiel possível, que independente daquilo que acontecer, você vai dizer, é Deus que está me provando, Deus tem algum propósito, Deus tem algum projeto, porque Deus sabe do meu esforço, que eu tenho procurado a cada dia ser fiel ao Senhor. Depois de um grande milagre, como foi da multiplicação dos pães e dos peixes, depois de um ato de obediência dos 12 apóstolos, que foi atravessar debaixo da obediência o mar, pode se levantar uma grande tempestade? Pode, mas Deus está nos vendo no meio do mar da tempestade. Jesus estava do monte, olhando e vendo eles no meio da tempestade, e aleluia, e aquilo que estava afrontando eles, de repente Jesus vem andando por cima das águas, de repente Jesus vem por cima das águas, e encontra com eles, e você já sabe o resto da história. O milagre ele foi maior, porque Pedro ousou ir por cima das águas, encontrar com Jesus, e voltou de mãos dadas com Jesus para dentro do barco. Pode levantar uma grande tempestade depois de um grande milagre, depois de uma grande vitória, mas essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai te sucumbir, essa tempestade não vai acabar com você. A glória de Jesus vai se manifestar. Quem crê recebe essa vitória, quem crê recebe essa palavra. Dá um brado de glória a Deus nesta noite, mas por favor, pelo amor de Deus, depois da grande vitória, depois do milagre, depois da festa, não relaxe, intensifique as orações, intensifique a vigilância, intensifique o clamor, seja mais obediente, e Deus se fará vencedor. Oh, aleluia, aleluia. Por que intensificar a vigilância? Eu falei agora há pouco que a nossa tendência humana, nós podemos ir do pó à glória, ou da glória, ou ser usado por Deus em um momento, e pouco tempo depois, se não vigiarmos, podemos sofrer ataques do inimigo, até mesmo por falta de vigilância, por precipitação, tornar agente de Satanás. Pode, está na Bíblia. Mateus 16. Jesus estava na Cesareia de Filipe. Você conhece esse texto? Deixa eu só te lembrar. Na região de Cesareia de Filipe, Jesus falou: quem vós dizeis que eu sou? E eles falaram: Jesus, um está dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é Jeremias, outros estão dizendo que tu és um dos profetas do Antigo Testamento que se ressuscitou. Aí Jesus falou: e vós, quem disseis que eu sou? Aí Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi Jesus que falou, Mateus 16, 17: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Foi usado ou não, Pedro? Foi usado ou não, irmãos? Amém? Mas olha a falta de vigilância. No mesmo capítulo, capítulo 16, verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e serem mortos, e ressuscitar o terceiro dia. Verso 22, olha Pedro tomando a palavra de novo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse
a Pedro. O que Jesus disse a Pedro? Vamos lá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Não, você está com medo de falar? É Bíblia. Vamos lá todos juntos. Ele, porém, voltando, disse a Pedro. Sabe o que está nos ensinando? Você pode ser usado por Deus aqui, se não vigiar. Você pode ser agente do inimigo na porta da igreja. Quando chegar em casa, se você não vigiar com as suas palavras, com as suas precipitações. Você pode, mas não recebeu, mas não vigiou. Precipitou, não entendeu. Jesus explica por que aí, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por falta de discernimento, de compreender as coisas de Deus, nós podemos, em pouco tempo, ser usados por Deus, se não vigiar com as palavras, faltar discernimento, depois de ser usado por Deus. Está na Bíblia, ser agente do inimigo. É forte isso, mas é Bíblia ou não é, irmãos? É Bíblia ou não é? Então, intensifique a oração, intensifique a sua vigilância. Peça a Deus discernimento, para saber lidar com o silêncio, para silenciar quando tu acha que tem que falar, e para saber o momento certo de falar, ao invés de silenciar, de forma que as nossas palavras sejam para a edificação daqueles que ouvem. O último exemplo, eu vou orar com vocês. Atos capítulo 27. Atos 27 e 28. Atos 27, Paulo juntamente com 275 pessoas foram salvos de morrer. É todo capítulo 27 fala a história. Salvos de um naufrágio, ninguém morreu. Eles ficaram 14 dias sem ver o sol e sem ver a lua. No fim o navio desmanchou todo, e alguns agrudou ali no pedaço de madeira, e se salvou até chegar na praia, numa ilha que se chamava, quem sabe o nome da ilha? A ilha que se chamava Malta. Diga comigo, Malta. Eles se salvaram numa ilha que chamava Malta. E o que aconteceu que chegou em Malta? Eles chegaram em Malta, foi um grande livramento, sim ou não? Livramento de morte. Imagina o que é um navio com 276 pessoas, todos se desmanchar, e ninguém morrer, todos chegaram são e salvos. Coloca Atos 28 e 1, todos chegaram, olha, são e salvo na ilha. Olha só, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E aí depois você pode ler o texto, eu já vou encerrar agora. Só te lembrar esse texto, a maioria conhece, se não todos. Chegando lá, olha só, entenda a palavra. Jesus, depois da festa em João 7, ele não foi para casa, ele foi para o... Vamos lá, vamos recapitular a mensagem para ver se você aprendeu. Em João 7 que eu li, Jesus depois da festa, em vez de ir para casa, cada um foi para a sua casa. Jesus foi para onde? Jesus foi para o... Jesus foi fazer o que no monte? Orar. Por quê? Depois de uma grande festa, o inimigo pode usar a gente para armar uma grande armadilha, como em João 8. Mateus 14, depois de um grande milagre, multiplicação de pães e peixes, Jesus mandou os discípulos atravessar, e Jesus foi para onde? Para o monte de novo, fazer o quê? E os discípulos obedeceram Jesus e enfrentaram o quê? Tempestade. Depois de um grande milagre, como o da multiplicação dos pães e peixes, pode se levantar uma grande tempestade. E aqui em Atos 27, eles foram salvos da morte, 276 pessoas. E ali estava um homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. E eles então chegaram na ilha chamada... Qual que é o nome da ilha? Então depois de um grande livramento, livramento de morte, cuidado, pode surgir víboras, serpentes. Foi o que aconteceu em Malta, enquanto eles ali juntavam gravetos, levantando uma fogueira, para manter a fogueira acesa. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes na festa do congresso, a chama é até acesa, a chama se acende. Só que esses dias eu vi uma ilustração que eu gostei muito.
Porque quando você vai fazer churrasco na sua casa, você acende a chama primeiro e fica aquele fogaréu, né? Você coloca a carne ali no fogaréu? Não, porque senão queima a carne. É assim ou não? Você espera a chama virar o quê? Vocês esperam a chama virar? Porque a carne assa, né? É o que acontece com muitos crentes. Ele até recebe a chama aqui no culto, na festa, ele glorifica, ele se alegra, só que ele não alimenta aquela chama, ele não coloca o carvão da oração, ele não coloca o carvão da vigilância, ele não coloca o carvão da perseverança. Aí o que acontece? A chama apaga. Aí todo culto tem que cantar de novo domingo: reacende a chama, vem nos restaurar. Mas de novo reacender a chama. Jesus reacende, mas você não consegue perseverar nela, ela nunca vira brasa. É oração contínua, é escola dominical, é o culto semanalmente, é a leitura da palavra, é a perseverança, que a chama do Espírito vai se transformar em brasa, e aí as coisas vão acontecer. Você vai viver algo perseverante, permanente. Então toda festa, todo culto, não é nada contra o hino, pode cantar, eu gosto desse hino, mas vamos ficar todo culto, toda festa, reacende a chama. A chama só reacende, nunca vira brasa. O que assa a carne, o que faz o churrasco não é a chama, é a brasa. Lá no fogão de lenha, o que cozinha lá, a galinha caipira, delícia, no fogão de lenha. Será que ninguém tem fogão de lenha não, gente, para fazer uma galinha caipira e chamar o pastor para ir lá jantar ou almoçar? Oh, Jesus. Tem aquele meme, né? Na minha vez de ser adulto só tem boleto. Hoje na minha vez de ser pastor, ninguém chama o pastor para comer galinha caipira. Oh, Jesus. O que faz o frango caipira lá no fogão de lenha ficar gostoso? É o que é? É a brasa. É a brasa. Mas para isso tem que colocar o que? Lenha. Coloca a lenha. Eu vou falar assim: coloca a lenha da, vocês dizem oração. Eu vou falar coloca a lenha da, vocês dizem vigilância. Eu vou falar coloca a lenha da, vocês dizem consagração. Vamos lá, pelo menos nessa: oração, vigilância e consagração, porque a consagração envolve a palavra. Vamos lá. E quarto, a palavra. Vamos lá. Coloca a lenha da. Coloca a lenha da. Coloca a lenha da. Coloca a lenha da. Para que a chama se transforme em. Para que a chama se transforme em. Mais forte, para que a chama se transforme em. E o fogo continuará, ficará aceso continuamente sobre o altar, sobre a tua casa, sobre a tua vida, não se apagará. Escute, e quando o fogo, quando vai colocando lenha, como Paulo fez em Atos 28 na ilha de Malta, de repente, o que saiu do meio da fogueira, o que saiu do meio dos gravetos? Uma víbora, e ó, mordeu a mão de Paulo, porque depois de um grande livramento, na tentativa de manter a chama acesa, da chama se transformar em brasa, pode sair víboras. É forte ou não, irmãos? É pesado ou não? Eles olharam para Paulo e disse: este homem é homicida, livrou-se do mar, a justiça de Deus não lhe deixa viver. Vai inchar e vai cair, vai inchar e vai cair. E eles passaram: dá 10 minutos e nada. Dá 20 minutos e nada. Dá 1 hora e nada. Aí de repente passou 3 horas, 4 horas e nada. Ele está lá normalmente, porque ele só balançou a víbora e ela caiu no fogo. Alguém pode olhar para você e disse: vai inchar e vai cair, vai inchar e vai cair, vai inchar e vai cair. Mas você está vindo de um grande livramento. Deus tem promessa na tua vida. A promessa para Paulo é: tu vai pregar em Roma, tu vai chegar em Roma, tu vai pregar lá em Roma, porque eu prometi. Paulo ainda não tinha chegado em Roma. Então escute, aleluia, não tem víbora, não tem mar
mar, não tem tempestade, navio pode quebrar. Escute, pode levantar tempestade, pode vir armadilha, pode sair víbora, mas permaneça a chama acesa. Deixa a chama se transformar em brasa, e tu vai vencer, e tu vai vencer, e a vitória é tua. Quem recebe essa palavra, quem crê nessa palavra, tu não vai cair, tu não vai inchar, Deus vai te usar ainda mais. Quem crê nessa palavra, fica de pé. Vem na frente com o seu pedido de oração. Vem na frente com o seu pedido de oração. Pode levantar uma armadilha, por isso ore mais. Pode levantar uma tempestade, por isso ore mais. Pode surgir víboras e querer te atacar, ou pode até te atacar. Irmãos, é claro que a mão de Paulo ficou doendo. Toma uma mordida de uma cobra para você ver se não vai ficar doendo. Está repreendido em nome de Jesus, dói. A mordida dói, né, Nete? Pode acontecer coisas com você que vai doer, que vai machucar, mas aonde foi atingida a tua dor, porque a mesma mão que foi mordida pela víbora, no final do texto diz que Paulo estendia a mão, orava e Jesus curava. Porque Deus transforma a tua dor em propósito, Deus transforma a tua dor em milagres. Deus usa a tua dor para fazer milagres na vida de outros. Creia nessa palavra, meu amigo gordo povo. Deus transforma a tua dor em milagres. Quem recebe essa palavra nesta noite, dê um passo à frente, dê um passo à frente, dê um passo à frente. Presbítero Tarciliano vai orar aqui para todo o povo, para Jesus curar, para Jesus fazer milagre. Ora aí, meu amado. Saúde, amada igreja, com a santa gloriosa paz do Senhor. Soberano Deus, poderoso e amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu venho colocar essas vidas, meu Pai, na Tua presença. Pai, cada um que aqui, Pai, está com seus pedidos, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus. Esse que precisa restauração na família, restauração no lar, restauração no casamento, esse que está desempregado, que precisa de uma porta de emprego aberta, ó Espírito Santo de Deus, venha operar o milagre agora, venha operar as maravilhas agora. Eu oro e te peço, meu amado Jesus Cristo, invade, Senhor, essa vida, invade essa alma aí agora, essa pessoa que está passando com um momento de depressão, essa pessoa que não consegue mais dormir, essa pessoa que está adoecida sua alma, porque a depressão é doença da alma. E eu te peço aqui agora, meu amado Jesus Cristo, quebra e joga por terra essa maldição aí agora, esse mal que atormenta essa casa, esse mal que atormenta essa família. Vai operando milagre aí agora, Espírito de Deus. Vai curando aí agora essa pessoa que está fazendo tratamento médicos, que vai no médico e não está conseguindo achar a cura. O nosso Jesus é médico dos médicos. Então, ó Pai, agora vai nessa enfermidade, vai passando a tua mão santa, vai curando e libertando essa vida, meu Pai. Essa pessoa que se encontra endividada, essa pessoa que não há mais sossego para ela, que as dívidas estão totalmente acumuladas na sua cabeça, Pai, dá uma solução aí agora. Abre uma porta para essa pessoa, para que essa pessoa possa saber que o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de restauração. Pai, esse filho que às vezes está trazendo atormento dentro de casa, está no mundo das drogas, está no mundo do alcoolismo, está no mundo errado. Pai, restaura esse filho, restaura essa filha.
filha. Pai, livra esta família, meu Pai, desse mal que atormenta dentro desta casa. E é no nome de Jesus agora, eu declaro que esta família, esta casa é do Senhor, porque o nosso Deus, Ele opera maravilha. Sim, Deus Pai, em nome de Jesus, nós cremos na oração, intensificamos e ministramos cura, libertação, milagre, salvação, batismo com o Espírito Santo, ativação de dons espirituais, causas da justiça seja resolvida, direção de Deus, libertação, Senhor. Senhor, Tu sabe aquilo que cada um e todos está pedindo, restauração de lares, de casamento, de família. Nós repreendemos em nome de Jesus o demônio e todo espírito do adultério, da prostituição, da imoralidade, da promiscuidade, do divórcio. Lares, famílias sejam restaurados, famílias sejam salvas, em nome daquele que é sobre todo nome de Jesus. Eu ministro, seja liberto, seja salvo agora. Receba a resposta, receba a direção, receba a cura, receba milagre, receba a resposta, receba a ação de Deus da tua vida, receba fortalecimento da tua fé, receba esperanças renovadas agora, esperanças renovadas, renovo de Deus, graça, unção, poder, receba em nome de Jesus. Pode colocar seu pedido de oração. Oh, aleluia, aleluia. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor Ele te